Queridas irmãs e queridos irmãos em Cristo, é com muita alegria que mais uma vez estamos aqui para estudarmos, na simplicidade das lições do Mestre, os caminhos orientados e guiados pelo esclarecimento da doutrina espírita, os caminhos que o Mestre nos traçou para que possamos criar em nós o reino dos céus. E para iniciarmos nossos estudos de hoje, convidamos vocês a agora acompanhar a leitura da lição 46, Aproveite o Ensejo, do livro Agenda Cristã, escrito por André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier. Não é o companheiro dócil que exige a sua compreensão fraternal mais imediata. É aquele que ainda luta por domar a ferocidade da ira dentro do próprio peito. Não é o irmão cheio de entendimento evangélico que reclama suas atenções inadiáveis. É aquele que ainda não conseguiu eliminar a víbora da malícia do campo do coração. Não é o amigo que marcha em paz, na senda do bem, quem solicita seu cuidado insistente. É aquele que se perdeu no cipoal da discórdia e da incompreensão, sem forças para tornar ao caminho reto. Não é a criatura que respira no trabalho normal que requisita socorro urgente. É aquele que não teve suficiente recurso para vencer as circunstâncias constrangedoras da experiência humana e se precipitou na zona escura do desequilíbrio. É muito provável que, por enquanto, seja plenamente dispensável a sua cooperação no paraíso. É indiscutível, porém, a realidade de que, no momento, o seu lugar de servir e aprender, ajudar e amar, é na terra mesmo. Indo então para a nossa prece, vamos agradecer a Deus e a Jesus, dizendo: Pai amado, Jesus mestre querido, obrigado por esses momentos de reflexão, de aprendizado, em que, com o apoio dos amigos e mentores da nossa casa de oração, podemos trilhar os ensinamentos de Jesus, buscando refleti-los em nossos caminhos, em nossas decisões, em nossas ações. Que possamos, Pai, ter nessas lições todo o cabedal de carinho e de amor que Jesus nos deixou, sabendo que é por elas que poderemos criar o reino dos céus em nós mesmos, chegando à felicidade de estarmos equilibrados e em paz na trajetória que percorremos como espíritos eternos que somos. Assim, agradecidos por tudo que recebemos, por esses momentos de estudo, pedimos permissão para iniciar agora nossas atividades, dizendo: graças a Deus e graças a Jesus. É sempre um ensinamento, é sempre um aprendizado poder estar aqui falando com todos vocês e falar sobre um livro tão cheio de lições como o livro Palavras de Vida Eterna, escrito por Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, em 1964, é, assim, uma iluminação para a gente. E eu agradeço a todos vocês, agradeço ao nosso grupo Fraternidade por poder estar aqui fazendo essa fala e trocando com vocês essas experiências tão maravilhosas. Hoje a nossa lição é a 147, Mãos em Serviço. Esse livro, Palavras de Vida Eterna, que nos foi ofertado por Emmanuel, ele tem um significado profundo em nossas vidas, porque nele, Emmanuel procura o sentido dos ensinamentos do Mestre com a chave da nossa doutrina, da doutrina espírita, como foi legada pelas mãos de Allan Kardec. E aí já falamos em mãos novamente, né? Porque a mão é muito importante nas nossas ações. Então, Emmanuel nos convida
para entrelaçarmos a nossa atenção e o nosso pensamento sem outros credenciais quaisquer, que não sejam as necessidades dos nossos corações. E assim, Emmanuel roga ao nosso Mestre, e nós rogamos junto com ele, que possamos ouvir de forma clara essas lições, pedindo a ele que tenhamos o necessário entendimento delas para torná-las realidades em nossas vidas. É isso que nós pedimos. E nesse caso, quando estamos falando em mãos, Jesus foi pródigo em dar exemplos por meio de suas mãos. São vários registros evangélicos. Podemos citar alguns aqui. Por exemplo, em Marcos, está escrito que Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o e disse-lhe: quero ser limpo. Ou seja, já no início, isso é no capítulo 1 do relato de Marcos, no início de sua trajetória, Jesus estende a mão, estende com compaixão. Já em Lucas está escrito assim, e ele, estendendo a mão, tocou-lhe e disse: quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. É a mesma passagem escrita em Marcos e em Lucas. E mais, em Mateus também. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? Olha, Jesus estende a mão e segura, fazendo o quê? Apoiando a pessoa. E no capítulo 8 de Marcos, versículo 3, que é o ponto, é o ensinamento que Emmanuel pega para a nossa lição de hoje, está escrito: e Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. Como está escrito em Lucas da mesma forma. Então, esses exemplos de Jesus com sua mão, que transcendem também, porque depois que ele ressuscitou, tem registros em Lucas, em João, onde Jesus mostra as mãos a Tomé, mostrando as marcas em suas mãos. Ou seja, mais uma vez, a importância das mãos fazendo com que estejamos ligados no que Jesus falou, fazendo com que Jesus trazendo mais um dos seus discípulos, pouco confiantes, mas Jesus, pelas mãos, traz esse discípulo para o trabalho e para a ação. E é com esse profundo significado e exemplo da atividade incessante do nosso Mestre e da força e energia transmitida por suas mãos que Emmanuel nos traz essa lição de hoje, Mãos em Serviços. E Emmanuel começa essa lição dizendo: mãos estendidas. Quando estiverdes meditando e orando, recorda que todas as grandes ideias se derramaram através dos braços para concretizarem as boas obras. Ideias boas, intenções maravilhosas, mas elas têm que se derramar pelos braços e chegar às nossas mãos para se concretizarem por meio das nossas ações. Diz-nos ainda Emmanuel: cidades que honram a civilização, indústrias que sustentam o povo, casas que albergam famílias, glebas que produzem, são garantidas pelo esforço das mãos de cada um de nós. Médicos despendem largo tempo em estudo para a conquista do título que lhes confere o direito de orientar o doente. No entanto, eles vivem estendendo as mãos, trabalhando no amparo aos enfermos. Não adianta orientar, tem que estender as mãos e amparar. Educadores mergulham vários anos, muitos anos, na corrente das letras, adquirindo a ciência de manejar as letras. Contudo, gastam longo trecho da existência estendendo as mãos no trabalho da escrita. Não adianta ter o conhecimento intelectual se você não transforma em prática, seja pelo ensino, seja escrevendo, registrando, mas é com esforço, é com prática, é com ação no trabalho que a gente transforma as coisas boas. E para ajudar aqui nas nossas reflexões dessa lição de hoje, nós encontramos no site chamado Adeteia um belo texto sobre as mãos de Jesus,
sobre o que elas nos inspiram ao bem. Diz o texto assim: mãos estendidas para socorrer os que são lançados à beira do caminho, incapazes de seguir a sua caminhada. Mãos capazes de transmitir confiança, de expressar afeto, de oferecer segurança, de dar amor. Mãos abertas para acariciar e abençoar as crianças. Mãos estendidas para socorrer os que são lançados à beira do caminho, incapazes de seguir a sua caminhada. Mãos sanadoras para curar os corpos dilacerados e os espíritos maltratados. Mãos trabalhadoras que lançam as redes ou moldam a pedra. Mãos que marcam o caminho e estimulam a seguir adiante. Mãos que levam à plenitude. Quanto significado e chamamento ao labor edificante encontramos nas ações e exemplos de nosso Mestre, expressos por suas mãos em trabalho por nós. Continuando, existe um trabalho que fica na internet da Federação Espírita do Paraná, chamado Momento Espírita. E os redatores desse trabalho, desse semanário, que trazem-nos boas reflexões dentro da doutrina, nos relatam um conto sobre as utilidades da mão. Eu vou resumir aqui esse conto, mas é muito interessante. Diz mais ou menos o seguinte, que um jovem professor enfrentava problemas difíceis de suportar. Então, durante uma reunião de trabalho, ele não pôde controlar as lágrimas. Uma amiga que o observava em silêncio estendeu as mãos e segurou as deles, num gesto de ternura. Foi uma atitude simples, mas significou muito para aquele jovem, pois ele sabia que a amiga tinha uma vida super atarefada, muitas atividades e preocupações, filhos, marido, empresa, mas mesmo assim tinha o tempo e tinha o coração para dedicar a esse amigo. E estendeu-lhe as mãos. Aquele gesto simples fez com que esse jovem professor escrevesse sobre a importância das mãos. E diz-nos esse jovem professor: as mãos podem muitas coisas, oferecer apoio no momento certo, estender-se para consolar, segurar firme para amparar. Mas o que mais podem as mãos? As mãos saúdam, sinalizam, envolvem, dão carinho. As mãos estabelecem limites, escrevem, abençoam, agasalham, curam feridas. Para o mudo, a mão é o verbo. Para o idoso, é a segurança. Para o irracível, a mão erguida é a ameaça. Mas para o pedinte, a mão, quando estendida, é súplica. Para quem ama, a mão silenciosa, que acolhe a do ser amado, é felicidade. Para quem chora, a mão alheia é conforto. Há mãos que abençoam, há mãos que destroem, há mãos que edificam, trabalham e realizam. Em que lado nós vamos estar? Moisés estendeu as mãos para transmitir a Josué a autoridade para conduzir o povo de Israel em seu lugar. Jesus impôs as mãos sobre as crianças para abençoá-las. Também impôs as mãos para curar a filha de Jairo, o surdo-mudo, o cego de Betsaida e tantos outros. Há pessoas que transmitem energias através da imposição de mãos, entregando-se a essa tarefa tão bela de amor. As mãos de Chico Xavier amparavam o pobre, o sofredor, o desesperado. Mãos luminosas das psicografias que traziam dos altiplanos mensagens edificantes da mais sublime beleza, que confortam, que elevam, que esclarecem. Mãos benditas desse nosso irmão, desse arauto da Boa Nova, que não se cansavam de consolar a todos aqueles que as procurassem. É emocionante. Nossas mãos podem exteriorizar o amor, construindo templos, hospitais e escolas, fabricando vacinas e equipamentos médicos, alimentando famintos, medicando enfermos. Podem concretizar a paz social,
assinando tratados de armistícios, escrevendo livros, guiando carros, pilotando aviões, varrendo ruas, tocando instrumentos musicais, pintando telas, esculpindo, construindo móveis, prestando serviços em todo o espectro do ser humano, das atividades do ser humano, nós podemos fazer bem feito. O que nós estivermos fazendo, nós podemos fazer bem feito. Nossas mãos podem manifestar fraternidade ao lembrarmos da essencialidade do humano, da sensibilidade, da empatia, estendendo-os a um irmão que, num dia difícil, põe-se a chorar. É fraternidade pura. E nós estamos aqui no grupo Fraternidade. Vamos lembrar de ser fraternos. Vamos pensar nisso. Nossas mãos são abençoadas ferramentas para a construção de um mundo melhor. Vamos usá-las sempre para edificar, elevar, dignificar, apoiar, acenar com a esperança de dias melhores. Nós podemos fazer isso. E, continuando no texto que Emmanuel nos deu para a lição de hoje, diz-nos ele que cada reencarnação de nosso espírito exige braços abertos do regaço maternal que nos acolhe. Toda refeição para surgir pede braços em movimento. Falamos do nosso nascimento e do nosso alimento, duas coisas tão importantes em nossa vida. Por isso é que a gente tem que refletir, a gente tem que cultivar a reflexão para que se nos torne claro qual é o nosso ideal. Agora, vamos refletir, vamos pensar, vamos nos equilibrar, sem largar o trabalho que realiza todo esse ideal que a gente elabora para a gente. É o que nos diz Emmanuel. E, para isso, ele nos lembra que Jesus, embora pudesse representar-se por milhões de mensageiros, escolheu ele próprio, governador do planeta Terra, vir até nós, colocando mãos em serviço, trabalhando, de preferência em direção aos menos felizes. Para quê? Para nos ajudar, para exemplificar, para mostrar o caminho que temos a seguir. Ficou claro aqui, por essas palavras de Emmanuel, que é no trabalho edificante, colocando mãos no serviço, cumprindo nossos deveres com nós mesmos, com a família e com o próximo, que enfim realizaremos nossos ideais, aclarados pela reflexão bem cultivada, criando o reino dos céus em nós mesmos. E por falar em cumprir nossos deveres, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, cujo título é Sede Perfeitos, existe uma inesquecível, marcante, profunda mensagem de Lázaro sobre o dever. E que nós vamos aqui compartilhar por fazer muito parte do que nós temos aqui para aprender. Nos diz Lázaro que o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Com ele deparamos nas mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados. Em tudo o dever está presente. E aqui Lázaro nos fala apenas do dever moral, e não do dever que as profissões impõem, embora esse também seja muito importante e deve ser focado tanto quanto o dever moral. O dever íntimo do homem, nos diz Lázaro, fica entregue ao seu livre-arbítrio. Fielmente observado, o dever do coração eleva o homem. Nós sabemos quais são nossos deveres do coração. Se nós os observarmos, nós estaremos crescendo. Nos diz ainda Lázaro, que o texto é lindo aqui, eu estou resumindo por razões de tempo, né? E de disponibilidade. O dever principia para cada um de
nós exatamente no ponto em que ameaçamos a felicidade ou a tranquilidade do nosso próximo. E acaba no limite em que não desejaríamos que ninguém transpusesse com relação a nós mesmos. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. E aí tem uma frase que eu amo. O dever é o mais belo laurel da razão. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, o dever é o mais belo laurel da razão. Raciocinando, nós vemos que devemos cumprir nossos deveres morais e todos os deveres que a gente assume em nossas vidas. É muito profundo isso. E qual é um dos grandes deveres que a gente está aqui? Qual é um dos grandes nossos objetivos? É extirpar de nós o orgulho e o egoísmo. E aí a gente chega numa página muito importante, na questão 886 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta para os espíritos qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como é entendida por Jesus. E a gente sabe que a caridade é aquilo que faz com que cortemos o egoísmo de nós. Então é importante refletirmos nisso quando estamos falando de dever moral e quando estamos querendo evoluir por meio do trabalho, das mãos em serviço. E a resposta é muito simples. Qual é o entendimento do sentido verdadeiro da palavra caridade? Quer dizer, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. E explica Kardec um pouquinho. O amor e a caridade são o complemento da lei da justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível, que desejamos que nos fosse feito. A famosa lei áurea. E é só fazer, você não precisa esperar que o outro faça, você faz. Tal o sentido das palavras de Jesus. Amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola. Abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais e nossos superiores. Com todo mundo, aí nós temos que aplicar a caridade. Então, quando a gente fala em dever moral e isso, a gente tem que ter em dia que nós, em todas as ações, em todas as circunstâncias, a caridade pode estar presente. E para concluir as nossas lições de hoje, voltando ao ponto de inspiração em que iniciamos, vemos que as mãos de Jesus representam cura, compaixão, poder e salvação. Portanto, elas, as mãos de Jesus, são um lembrete do amor divino que ele, Jesus, oferece a todos nós, alertando-nos para a importância de nos mantermos ativos, cumprindo nossos deveres em todas as searas da vida, seja ela pessoal, individualmente ou dentro da família, profissional, no campo profissional, no campo social ou no campo religioso. Dessa forma, com isso em mente, esse todo significado profundo do que significam das mãos de Jesus em ação, em serviço, Emmanuel finaliza nossa lição de hoje convidando-nos para que pensemos nele, o Senhor, e toda vez que nos sentirmos cansados, suspirando por repouso em débito, lembremos-nos de que as mãos do Cristo, após socorrer-nos e levantar-nos, longe de encontrar apoio repousante, foram cravadas no lenho do sacrifício, do qual, conquanto ainda estivessem elas escarnecidas e espancadas, ainda se despediram de nós entre a palavra do perdão e a serenidade da bênção. Até nos momentos finais, Jesus abriu as mãos, já com as suas chagas, para nos abençoar, para nos abraçar com amor e carinho. E é
com essa imagem de Jesus nos abraçando, abraçando o globo terrestre, abraçando essa humanidade que Ele quer ver crescendo, que encerramos a nossa lição de hoje dizendo: Pai amado, Jesus mestre querido, obrigado pelo tanto que recebemos, pelo amor da vida que temos, da oportunidade de crescimento que temos e de tantos amigos espirituais, das casas de oração em que vivemos, nos ajudando a cumprir esse nosso caminho de crescimento, de aprendizado, de nos tornarmos melhores. Permita, Pai, que possamos sempre estar ligados, trabalhando, agindo em serviço, com nossas mãos em ação, nesse caminho do bem. Assim, agradecidos por tudo, pedimos permissão para encerrar nossos estudos de hoje dizendo: graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja.